Queridos, bom dia, que alegria poder estar falando com vocês mais uma vez e não poderia ser outro início senão palavras de gratidão pelo carinho de todos vocês. Estar no norte do país para mim sempre é uma alegria, porque a percepção do cuidado, da atenção, da hospitalidade sempre é diferenciada. E então eu queria agradecer em nome da PECOM, da nossa Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, o carinho de todos vocês, o empenho de todos vocês para a realização do nosso congresso. E só me dá vontade e mais certeza de falar, viu, reverendo Roberto, que não vejo a hora de chegar o próximo, né? Já vamos começar aí a sonhar, a pensar a próxima data, para que no ano que vem a gente possa novamente estar aqui no Pará, realizando um congresso, um tempo como esse. Um tempo de edificação, um tempo de motivação, mas um tempo também de desafio, onde nós somos, à luz das Escrituras, desafiados a vivermos no cumprimento da nossa missão, isso que Deus tem nos chamado a desempenhar. E é nessa direção que eu quero caminhar com vocês na palestra dessa manhã, falando sobre evangelização para o nosso tempo. Só um momento, desculpe, irmão. As crianças, eu esqueci de falar, para as crianças pequenas da classe até 4 anos, pode sair com a professora Lorena, até 7, sai com a professora Lorena para facilitar e ajudar também para a gente conseguir. Joia, para sair das crianças acho que vai sobrar espaço aí, então algumas pessoas de pé lá atrás, isso. Tem alguns lugares aqui também. Como é especial a gente poder ver as nossas crianças também tendo um tempo para ouvir a respeito desse mesmo amor, cuidado, graça, misericórdia, verdade do Evangelho que a gente tem o privilégio de ouvir aqui também. Mas, como eu disse, o desafio que a gente tem é viver essa missão. Então eu queria conversar nessa manhã mais especificamente sobre a evangelização para o nosso tempo, porque ainda que o Evangelho seja o mesmo Evangelho e nós cantemos e contemos das mesmas verdades que cantaram os nossos pais, os nossos avós e por aí vai, um mundo em movimento traz dinâmicas, traz desafios diferentes. E nós não fomos chamados a viver e apresentar o Evangelho para as pessoas que estavam sentadas em bancos como esses há 200 anos atrás, mas para as pessoas que estão convivendo conosco no nosso tempo, no nosso dia, e é por isso que esse é um desafio. Então eu quero falar com vocês sobre a evangelização para o mundo contemporâneo. Mas para a gente caminhar nessa direção, a gente precisa falar de alguns aspectos dessa nossa missão. Missão de sermos sal e luz. Ontem, quem estava aqui à tarde, ouviu a palestra do reverendo Robson, ouviu ele falando muito sobre esse desafio que nós temos de viver o Evangelho. Esses são os efeitos da salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele usa uma expressão grega, que é o katergazistai, é você desenvolver, você colocar em prática a salvação, é você viver esses efeitos da salvação, fazer isso de uma maneira plena, completa, não parar no meio do caminho. Já percebeu como a gente tem facilidade de começar as coisas e parar no meio do caminho? Talvez ao longo da sua vida aí, da sua trajetória, você colocou na cabeça, por exemplo, que você ia aprender uma língua estrangeira. Vou aprender a falar inglês, francês, alemão, espanhol. Aí depois de algumas aulas você desanima com aquele negócio e aí você larga a mão, né? A gente faz isso com muitas coisas, né? Prática de esporte, isso é muito comum. Eu não sei como é aqui, mas lá na minha região, interior de São Paulo, sempre tem um esporte que está na moda. Aí todo mundo começa a andar de bicicleta, aí todo mundo compra bicicleta, né? Aí vai lá e todo mundo começa a jogar beach tênis, aí todo mundo vai lá e compra raquete. E aí quando você vai olhar, tem um monte de parafernália jogada em um canto da casa que você não usa. Você começa aquilo e você para. Eu nem vou falar de academia, porque academia você sabe que é algo que você paga para ficar com a consciência tranquila, sabia disso, né? Porque a pessoa chega para você e fala assim: e aí, como é que tá a academia? E você fala: tá paga não significa que você está indo, né? Significa que você está dando dinheiro todo mês para ficar com a consciência tranquila, para dizer que ela está paga. É isso que a gente faz com a academia, né? A gente começa e para no meio do caminho. A expressão que Paulo usa lá aos Filipenses é o avesso disso. Tem a ver
com a gente fazer algo completo, pleno, chegar até o fim, concluir isso. Então, nesse sentido, nós devemos viver em todo o tempo os efeitos da salvação, sermos sal e luz aonde Deus nos coloca, para que isso possa apontar efetivamente para Cristo. Agora, qual que é o problema? É que muitas vezes nós embarcamos naquilo que eu falo para os meus alunos lá no Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas, que é a igreja do ônibus. Não sei se vocês conhecem a igreja do ônibus. Ela funciona mais ou menos assim. Tem o pastor da igreja, ele é um motorista, né? Afinal de contas ele sabe o caminho do céu. Aí tem o tesoureiro da igreja. Tem algum tesoureiro da igreja, de presbitério, sim? Algum tesoureiro aqui, de força de integração? Aqui, ó. Aí você vai dar o dízimo, garante o seu lugar, né? Ele é tipo o cobrador, né? Aí você garante o seu lugar dentro do ônibus. E aí tem o pessoal da música cantando, caminhando vou para Canaã, se você não vai, o problema é seu, né? E a porta está fechada, as janelas estão fechadas, o ar-condicionado está ligado, e a gente não está nem aí para o que está acontecendo do lado de fora do ônibus. Esse é um grande perigo com o qual a gente tem que lidar. Por quê? Porque as pessoas que estão do lado de fora das nossas igrejas, elas têm um vazio grande dentro do coração, um grande anseio que nós sabemos é pela eternidade. Logo no início do meu ministério, eu estava participando de uma conferência, como vocês estão aqui, e naquela ocasião o reverendo Randy Pope, que foi pastor e plantador de uma igreja presbiteriana na região de Atlanta, lá nos Estados Unidos, ele tinha um flip chart, eu não sei se vocês lembram, aqueles cavaletes com papel que você virava assim para poder desenhar, né? E ele começou a fazer, eu já estou, se você me acompanha, eu já estou no terceiro, estou para trás. Significa que tá bom, né? Já se empolgou. Mas ele começou a fazer um desenho mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer aqui, ela vai me ajudar, ó. Mais ou menos assim que ele foi fazendo. Vamos ver se vai, ó. Vai. Aí, tá vendo? Ela tá acompanhando agora comigo. Ele desenhou uma pessoa e ele disse: olha, as pessoas estão vivendo a vida do lado de fora da nossa igreja. E elas têm um vazio dentro do coração, um anseio por algo que elas não sabem o que é. Nós sabemos, Eclesiastes 3,11 diz que o próprio Deus colocou no coração do ser humano um anseio pela eternidade, e ele não consegue entender muito bem o que isso significa. Então o que ele faz? Ele começa a viver uma busca obstinada por satisfação, plenitude, felicidade. Algumas pessoas acreditam que o grande problema da vida delas é a falta de dinheiro. Pastor, o problema da minha vida é que o mês tem 30 dias, meu salário acaba dia 15. Se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ser mais feliz. E aí uma vez perguntaram para o primeiro bilionário norte-americano, John Rockefeller, quanto dinheiro basta? E ele disse, só um pouco mais. Quanto mais você tem, mais você precisa, mais você quer. Esse não vai ser o caminho da plenitude para você. Outros vão dizer que o sucesso e conquistar algo na sua profissão, nos seus estudos, é o que vai trazer essa plena satisfação. Existem jovens que acreditam que se eles forem aprovados no vestibular, eles serão plenamente felizes. Outros acreditam que se forem promovidos no trabalho ou tiverem um mestrado, vão ser totalmente felizes. E depois do segundo pós-doc, o cara está frustrado. Tem aqueles que vão falar que, na verdade, a satisfação está nos relacionamentos. E muitos acreditam que no dia que encontrarem o príncipe encantado, a princesa encantada, eles viverão como aprenderam nos contos de fada, nos filmes de Hollywood, nas novelas da Globo, nas séries do Netflix e nos doramas coreanos, felizes para sempre. O grande problema é que quando volta da lua de mel, o príncipe vira sapo, a princesa perereca, as coisas vão de mal a pior. E aí, no terceiro casamento, ele começa a perceber que ele ainda não encontrou nos relacionamentos satisfação e plenitude. E uma dessas coisas preenche efetivamente esse vazio do nosso coração. Mas olha só, no momento mais popular do ministério de Jesus, ele andava e as multidões o seguiam, ele multiplicava pães e peixes, ele expulsava demônios, ele curava enfermos, ele ensinava com autoridade.
de repente ele começa a trazer um ensino um pouco mais contundente. Jesus começa a falar de coisas do tipo: cada um pega a sua cruz e me segue, vocês vão comer da minha carne, beber do meu sangue. Parecia papo de vampiro, né? O que Jesus está falando? E sabe o que acontece? O pessoal começa a ir embora, começa a abandonar Jesus, começa a deixar. E aí ele olha, sobra meia dúzia de gato pingado lá, aqueles discípulos que estavam no dia a dia com ele mesmo. E aí ele pergunta para eles: vocês não vão embora? Se correr agora tem uma van ali, dá para sair a lotação. E aí Pedro vira para Jesus e diz o seguinte: mestre, ficou muito alto, pode deixar porque o retorno para mim aqui me atrapalha demais. Ele diz assim: mestre, para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Então, quando nós nos deparamos com a cruz, o que acontece? Tudo é ressignificado. A gente passa a ter agora uma compreensão efetiva, clara, de todas as coisas, experimentar essa plenitude, esse sentido, esse significado que a gente sempre procurou. Só que o Evangelho é algo muito simples, e é para ser assim mesmo. E aí, com o passar do tempo, sabe o que acontece? Às vezes a gente se acostuma a ele. Eu me lembro de uma frase da poetisa mineira Adélia Prado, onde ela escreveu certa vez: de vez em quando Deus me tira a poesia. Eu olho para uma pedra e tudo que eu vejo é uma pedra. Poeta que é poeta escreve sobre qualquer coisa, não é verdade? Até sobre pedra. Haja visto que tinha uma pedra no meio do caminho. Mas às vezes aquilo se torna tão corriqueiro que perde o encanto. A sensação que eu tenho é que às vezes a gente deixa isso acontecer com o Evangelho. A gente ouve a grande história da redenção e a gente diz: eu já conheço isso de cor e salteado. Esse negócio de criação, de queda, de redenção, de missão, de restauração, eu sei isso aí de olho fechado. Matéria repetida para mim. Aí tem um perigo que o Randy Pope disse para mim lá naquela conferência, quando eu participei no início do meu ministério, lembra? Ele disse que às vezes as pessoas começam a buscar um tal de aprofundamento, coisas do tipo assim: qual a classificação geológica da pedra que Davi usou para acertar a cabeça de Golias? Sabe aquelas coisas imprescindíveis para a sua fé, né? Ou ela pega o livro de Apocalipse, uma calculadora, e começa a ficar fazendo conta, né? Para ver se ela encontra a besta. Ela fica que nem uma besta, somando, multiplicando, subtraindo, dividindo. Sabe o que é o problema desse tipo de coisa? É que a gente fica distante do Evangelho. E há anos-luz de distância. Não, você está voltando, vai para frente. E há anos-luz de distância das pessoas que estão vivendo a vida do lado de fora das nossas igrejas, que tudo que elas precisam é o Evangelho. Nesse sentido, qual que é a resposta? Qual que é a solução? Tudo aquilo que nós vamos fazer, ensinar, viver, todas as nossas programações, tudo isso deve ser pensado à luz do Evangelho. Vamos falar sobre o desafio da criação de filhos. Como se dá isso à luz do Evangelho? Vamos falar sobre relacionamentos afetivos e conjugais. Como a gente enxerga isso à luz do Evangelho? Vamos falar do problema do sofrimento. Recentemente a gente passou por uma pandemia. Como a gente enfrenta isso à luz do Evangelho? Sobre as nossas decisões na nossa vida profissional. Como a gente enxerga isso à luz do Evangelho? Esse é o grande desafio. Ter uma vida direcionada pelo Evangelho, termos ministérios e igrejas orientados e centrados no Evangelho. Um outro aspecto aqui, nessa introdução que eu preciso trazer para vocês, que a gente precisa repensar, tem a ver com o conceito de missão. Porque se eu falar para vocês a palavra missionário, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é alguém que não sou eu fazendo alguma coisa que não é aqui.
não é verdade? Na verdade, quando a gente fala missionário, a gente que é presbiteriano, geralmente a gente lembra do reverendo Ronaldo, meu professor querido do meu coração, o reverendo Ronaldo Lidório, tem contribuído muito, né, para as missões EPB. Ou senão a gente pensa em alguém que ainda está lá na África, ou entre os indígenas, ou nos povos muçulmanos. A gente nunca pensa na gente, e a gente nunca pensa no lugar onde a gente está. O conceito de missão talvez precise ser restabelecido na nossa mente. Nós falamos muito dessa perspectiva da missionalidade, né? De vivermos uma vida que evoca perguntas, cuja resposta é o Evangelho. Essa frase foi de um missionário que trabalhou muitos anos na Índia. Ele era de origem britânica, mas depois volta para os Estados Unidos, chamado Leslie Newbigin, que trouxe grandes contribuições para a missiologia. E Leslie Newbigin, depois de anos no campo missionário, volta e ele diz: enquanto nós estávamos alcançando o mundo, a Europa, os Estados Unidos, os países que em tese eram cristãos estavam enviando os missionários, foram paganizados. Pela falta de compreensão de que missão é algo que começa aqui onde nós estamos. A partir de Leslie Newbigin, começa a se usar um termo comumente estabelecido como missionalidade, como uma eclesiologia missional, como uma teologia missional. Tem a ver com esse entendimento de que missão não é só para aqueles que estão distantes, em lugares remotos, mas missão é para mim e para você. Não é uma opção, é um imperativo, é uma responsabilidade. Outra coisa que a gente precisa também prestar atenção é uma mudança de paradigma. Como que as pessoas, elas ao longo do tempo passam a funcionar de maneira diferente. Não simplesmente em uma visão positivista e racional, se rendendo a conceitos, mas experimentando um processo efetivo. As pessoas, no passado, elas tinham uma facilidade maior de ouvirem um conceito e se renderem a um conceito. Eu lembro que uma ocasião eu tive a oportunidade de conhecer lá na região de Chicago, Wheaton College, onde fica o museu do Billy Graham. Alguns de vocês devem ter ouvido falar desse grande avivalista, ou lembram de fotos, imagens do Billy Graham pela televisão, e é sensacional revisitar e ver aquelas coisas. 250, 300 mil pessoas naqueles estádios lotados, ele apresentava ali as verdades do Evangelho, a pessoa se convertia e saía dali e procurava uma igreja. Por que a gente hoje talvez não tenha esse tipo de coisa? Será que a gente não tem pregadores tão bons, ungidos como Billy Graham e outros? Ou será que seja outra coisa? Será que as pessoas hoje elas não se rendam diretamente apenas a conceitos? E se nós estamos falando nessa perspectiva, a gente pode começar a pensar então que antes das pessoas no nosso tempo se renderem a conceitos e entenderem o que aquele conceito implica na sua vida, talvez elas se rendam a pessoas. E elas vejam nessas pessoas esses conceitos sendo vividos de maneira prática. A gente precisa falar de um evangelho não apenas que faça sentido, mas que seja sentido, seja percebido na vida das pessoas. E isso faz com que agora ela experimente um processo que ele é gradativo. Vamos pensar o seguinte: você chega para o seu Joaquim, que senta ali no cantinho, naquele banco aí, desde que você se entende por gente. Aí você chega para o seu Joaquim: seu Joaquim, quando é que o senhor foi alcançado pela graça? Quando que o senhor veio aí a fé em Cristo Jesus? Aí ele vai te responder: filho, no dia 14 de abril de 1965, eu fui visitar a minha irmã lá em Caixa Prego do Sul Paulista. E então eu fui na igreja presbiteriana batista metodista do Sétimo Dia. E o reverendo José Luiz Rodrigues Alencar Silvério Pires Monteiro da Silva Oliveira Soares estava pregando no texto de Lucas 15. E quando ele falou do filho
que voltava para casa, aquilo impactou tanto o meu coração, que eu saí dali. Quando voltei para minha cidade, procurei a igreja mais próxima, sentei aqui nesse banco e estou aqui todos os domingos, nunca mais saí. É bonita a história do seu Joaquim, ela é especial, mas se você chegar para uma pessoa que talvez esteja frequentando uma comunidade local há um ano e você perceba nela indícios de um verdadeiro conversa, uma verdadeira conversa, e você chega para ela e pergunta, chega para ele e pergunta: quando que você foi alcançado pela graça? Quando que você veio à fé? Provavelmente ele te responda: o que exatamente você quer saber? Você quer saber o dia que eu vim na igreja a primeira vez? Você quer saber o dia que eu comecei a fazer aquela classe do nome estranho lá da catacumba? Catecúmenos. Você quer saber isso? Ou o dia que eu fui batizado? Ou será que você está perguntando do dia que aquele meu vizinho me deu aquele livretinho que tem mensagem para todo dia do mês, para cada dia do mês, cada dia do mês? Ou foi naquele dia que eu estava lá sentado em casa, zapeando na televisão, aí eu vi um senhorzinho, cabelo grisalho, de terno, todo fofinho, falando de maneira mansa, né, da verdade, da vida. O que você quer saber? Por quê? Para ele, essas coisas estão todas conectadas a um processo. Ele viveu um processo, ele está vivendo um processo. Você consegue perceber que agora a gente não tem uma mentalidade tão racionalista e conceitual, onde nós olhamos para uma coisa, nós entendemos, opa, é isso, e aí nós entendemos aquilo, mas existe uma gama de outras coisas que fazem com que nós sejamos conduzidos a uma compreensão clara de quem Deus é, de quem nós somos, de quando nós precisamos de Jesus e da importância do comprometimento com uma comunidade local. Isso tem a ver com o mundo que a gente vive. E agora, passada essa introdução, eu queria conversar com vocês exatamente sobre isso, sobre algumas características do nosso mundo contemporâneo. Não importa como que você vai chamá-lo, a partir de conceitos sociológicos ou antropológicos, você pode chamar isso de uma modernidade radicalizada, ou como gostava de falar um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, uma modernidade líquida, onde é como se as coisas estivessem prestes a esvair dos nossos dedos, ou até mesmo uma linguagem mais comum como pós-modernidade. O certo é que nós estamos falando do momento histórico que a gente vive, né? Anthony Giddens fala de uma terceira fase, um terceiro momento do desenvolvimento do capitalismo, onde a tecnologia criada pelo mundo industrial, ela molda as formas culturais. Você já percebeu que hoje nós vivemos a partir de muitas perspectivas diferentes por conta do desenvolvimento das tecnologias? Quem aqui não tem um telefone celular? Levante sua mão. Não tem. Joia. Aí, ó, tenho pessoas aí, tem alguns adolescentes que já estão doidos pedindo, daqui a pouco eu quero, mãe, pai, crianças que estão levantando. Por que a gente acaba tendo isso direcionado? Se eu tivesse feito a outra pergunta, você já imaginou? Quem aqui tem um telefone celular e está com ele aqui? Pode levantar seu telefone, sua mão. Você consegue... O telefone hoje faz tanta coisa que ele até serve para ligar, né? Você já percebeu que hoje muito daquilo que a gente faz tem uma mudança por conta dos desenvolvimentos tecnológicos? A maneira como a gente assiste televisão, a maneira que a gente come, a maneira que a gente decide uma série de coisas, né? A gente está aqui no Congresso, participando, vocês estão aqui, mas tem gente que está assistindo remotamente. Um abraço, beijo para você que nos acompanha aí de casa. Deus abençoe ricamente a sua vida, que você também possa ser impactado por tudo que está acontecendo aqui. Mas você consegue perceber como muita coisa muda por causa disso? É desse tempo que nós estamos falando. E ele tem algumas características. Por exemplo, existe aqui um esforço paradoxal. Por quê? Porque nós falamos muito sobre fidelidade. Isso é uma necessidade para nós, mas nós temos uma inaptidão para isso, porque nós estamos numa cultura do descartável. Todo lugar que você vai, se fala de fidelizar.
Toda empresa quer fazer ali o seu cartão de fidelidade, seu programa de pontos, né? As grandes empresas, os grandes supermercados, não mais só as empresas aéreas, todas elas têm. Ah, não, pastor, mas a minha cidadezinha é pequena, não tem nem Casas Bahia, Magazine Luiza, mas tem o hot dog da tia Maria, né? E aí a tia Maria pega lá o hot dog dela e cada vez que você compra, você ganha um cartãozinho assim com um carimbo. Se você comer 10 vezes o cachorro quente dela, o que acontece? Você ganha um de graça. O que a tia Maria está fazendo? Ela quer te fidelizar. É isso. Nós temos essa busca, mas temos uma inaptidão. Por quê? Porque nós vivemos com o desenvolvimento tecnológico inúmeras outras possibilidades diante de nós, diferente de tempos atrás. No passado, 20, 30 anos atrás talvez, você ia fazer compra, e onde você ia? Na mercearia do seu Manuel. Por quê? Porque era ali perto da sua casa, porque ele assentava, né? Ele anotava na caderneta, chegava no final do mês, se tivesse um pouquinho difícil aí, apertado, o seu Manuel falava, não tem problema, depois você paga. Não importava muito a qualidade dos produtos, a marca dos produtos, a variedade dos produtos. Onde você ia comprar? Na mercearia do seu Manuel, era lá que você fazia a compra. Hoje nós temos inúmeras possibilidades. Hoje você vai fazer compra e você quer comprar produto de limpeza. Aí você vai num atacado onde você consegue comprar maior quantidade e preço bem mais baixo. Ah, você quer comprar frutas e verduras. Você tem um hortifruti ali pertinho onde você consegue encontrar tudo fresquinho. Ah, você quer comprar aquela boa carne para um bom churrasco. Você tem até açougue gourmet, né? Para você poder comprar. Eu passei aqui, eu vi pelo menos uns 2 rodando por aqui. Eu já vi que o pessoal gosta de carne pelo jeito aqui, né? Olha só, o que acontece? A gente tem uma necessidade de fidelização, mas uma inaptidão no nosso tempo, porque a gente vive uma cultura do descartável, onde é muito fácil, pelas inúmeras possibilidades, de você deixar para lá alguns dos relacionamentos. Inclusive a gente percebe isso no casamento. Hoje é muito mais fácil de você se divorciar. E não estou falando só pela questão de problema de conjugal, não. Eu estou falando mais fácil legalmente, juridicamente falando, né? O que antes você tinha que esperar um ano, agora você pode fazer imediatamente. Facilidade para esse rompimento. Pergunta: isso tem implicações na igreja? Claro que tem. Se no passado você chegava na igreja e percebia, por exemplo, que não tinha ninguém que tocasse nenhum instrumento e tudo era feito a capela, muito provavelmente alguém pensaria assim: nossa, eu preciso aprender a tocar algum instrumento para ajudar a tocar lá na igreja. Eu conheço excelentes instrumentistas, musicistas que aprenderam a tocar teclado, violão, para poder servir a igreja local e hoje são excelentes músicos. Hoje, na verdade, se a gente chega na igreja e não tiver assim, pelo menos umas 2 guitarras, né, uns 4 backing vocals, uma bateria fera, e mais pelo menos ali umas 15 pessoas na frente, aí fala assim: eu vou procurar uma igreja que tem um louvor melhor. Mas isso em outras áreas também, né? Se no passado você chegava aqui na igreja e não tinha ninguém para servir na escola bíblica com as crianças, era muito provável que ao chegar em casa, conversando entre marido e mulher, vocês pensassem: olha só, as crianças ali não tem ninguém que ensine, vamos nos dispor a estar com elas. Hoje a gente chega numa igreja, se não tiver pelo menos aí, né, um parquinho com inflável, com roda-gira, com escorregador e tudo mais, a gente vai embora, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. Repare, eu não estou aqui querendo fazer você pensar aquelas coisas do tipo: ai, tá vendo como o nosso tempo é ruim, no passado que era bom. Não cai nessa, não. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma senhora na igreja que sempre falava isso para o pastor: ai, pastor, nosso tempo é tão difícil, né? As coisas, tantas pessoas são tão complicadas. O passado que era bom, né, pastor? Nos tempos bíblicos, né, pastor? Tudo era bom. E um dia o pastor, com muita sabedoria, respondeu para ela: é verdade, minha irmã.
No passado que era bom, os tempos bíblicos tudo era maravilhoso. Tinha Sodoma, Gomorra, era uma maravilha. Pecado é pecado desde Gênesis 3. Então, assim, cada geração tem os seus desafios. Não cabe a nós ficar querendo comparar uma geração com outra geração, dizendo que no passado era melhor. No passado tinham outros desafios e outros problemas igualmente complicados. O que a gente precisa fazer aqui? O pessoal da área da saúde conhece bem esse termo, né? Uma anamnese. A gente precisa fazer um diagnóstico. A gente precisa entender e compreender as características, os desafios desse tempo, para que a gente possa responder a eles. É um momento onde, por exemplo, as imagens estão substituindo os textos de discursos. Se você chegasse para mim ontem e me mandasse uma mensagem no WhatsApp falando assim: Pastor Rodrigo, o senhor vai falar amanhã lá na escola dominical, no congresso? Eu poderia responder para você: oi querido, tem sido uma bênção esse congresso ao longo desses dias, depois de eu ter pregado na sexta-feira à noite, a gente ter tido um momento especial no sábado à tarde com o reverendo Robson, o reverendo Guilherme, e um culto abençoador na noite do sábado. Eu estarei sim no domingo pela manhã falando sobre a evangelização para o mundo contemporâneo e os desafios que nós temos para poder alcançar as pessoas do nosso tempo. Deus te abençoe, vai ser uma alegria e um privilégio poder ver você lá. Você acha que eu vou responder sim? Não, eu vou responder como? Lógico que eu vou colocar um joinha. Sim. Essa é uma tendência. Essa é uma tendência. Outra coisa, isso se dá porque nós vivemos, com os avanços tecnológicos, a possibilidade de ter acesso mais rápido e fácil às coisas. Um imediatismo. A gente pode, por exemplo, falar dos fast foods. Você vai na praça de alimentação de um shopping center e cada um vai lá e pede o que quiser. Você não precisa mais sentar a família inteira e comer a mesma coisa. E aí você chega no balcão e fala para a moça assim: eu quero o número 2. Aí ela pergunta para você: qual o seu nome? Aí você fala: Rodrigo. Aí alguém grita lá de dentro: Rodrigo! Já está pronta a minha comida. Já deve estar pronta uma semana lá. Qual que é o problema disso? A próxima vez que eu chegar ali e demorar 30 segundos para chamar meu nome, eu vou ficar muito bravo. Eu vou ficar muito impaciente. Essa porcaria desse lugar. Não é verdade? A gente tem essa facilidade hoje de estar aqui e falar assim: eu quero comprar alguma coisa, receber em casa, e se entrega as coisas na sua casa antes de você chegar. Você não precisa mais fazer compra, a compra vai até você. Todas essas questões vão moldando esse tempo. Mas como eu disse, a gente precisa entender esse mundo, esse tempo, historicamente falando, como uma reação àquilo que vinha acontecendo. Nesse sentido, se a gente está falando dessa pós-modernidade, a gente precisa compreendê-la como uma reação crítica ao iluminismo. Aí a gente vai voltar lá nas suas aulas de história, filosofia, do século das luzes, aquela visão positivista, racional, né, onde tudo era conceitual e tinha que fazer sentido. A razão era a base para o conhecimento absoluto e verdadeiro das coisas. Ela permitia uma análise sem pressupostos, sem preconceitos, né? E o desenvolvimento, o progresso se daria através da educação. Entenda a informação. Quanto mais acesso à informação, mais coisas você conhecer, mais você vai desenvolver, mais você vai poder fazer as coisas objetivamente. O grande problema é que o mundo racional, positivista, cartesiano, que prometia ser um lugar perfeito, mostrou-se um fracasso. No início do século XX, a gente começa a experimentar nesse mundo positivista e racionalista guerras mundiais, miséria, desigualdade. E isso traz uma sensação tão grande de fracasso que o ser humano faz aquilo que ele costuma fazer: se pendular, ir de uma extremidade para outra. E ele vai saindo desse contexto onde tudo era preto no branco para um cinza degradê, ou, para ser mais contextualizado, 50 tons de cinza. Não tem mais aquela coisa da lógica. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu estava assistindo um filme com meu pai e ele ficava muito bravo
quando ele via alguma coisa que parecia assim, surreal demais, né? Podia assistir MacGyver com ele. Quem riu, entregou a idade, viu? Foi de propósito. Por quê? Porque ele fala assim, mas não tem lógica. Mas não tem lógica. Eu lembro do meu pai, minha infância, assistindo televisão com meu pai, era assim, mas não tem lógica. Tudo que não tem lógica para ele é um absurdo, isso não dá para acontecer. Mas durante algumas décadas, as nossas crianças foram ensinadas por meio de um canal de televisão chamado Cartoon Network sobre a cultura do nonsense. E aí é normal você chegar na frente de um desenho animado e você ver um senhor de idade conversando com uma iguana, um tigre, um pedaço de pizza, discutindo ali algumas coisas e tá tudo bem, mas não faz sentido. E quem disse que precisa fazer? É a cultura do nonsense. Gradativamente, aquilo que pra gente eram verdades intocáveis, elas deixam de ser tão absolutas assim. E isso se dá dentro de um processo. E quando a gente olha para alguns pensadores que vão olhar para esse desenvolvimento do nosso mundo, a gente pode, por exemplo, levantar aqui a percepção de um filósofo francês chamado Jean-François Lyotard, que fala de que o mundo contemporâneo ele começa esses passos a partir do interrompimento ou do fim da ideia das metanarrativas, das grandes histórias, das histórias absolutas. E quando isso começa a acontecer, um outro filósofo francês, o Jacques Derrida, vai dizer, então não existe uma realidade última, e sim uma realidade aprendida. É aquilo que você experimenta. E aí a gente começa a perceber por que lá na primeira metade do século XX, onde gradativamente o pessoal começa a descolar dessa visão positivista e esse mundo moderno vai se tornando cada vez mais pós-moderno, a gente vê alguns movimentos religiosos nas igrejas evangélicas chamadas de pentecostais tendo tanta força, porque elas apresentavam algumas coisas que elas não precisavam tanto ser lógicas e racionais, mas elas eram mais experiências. Isso é um processo que vai acontecendo. Michel Foucault diz que então, nesse desenvolvimento, quem afirma ter a verdade absoluta tem a única intenção de se sobressair, de dominar os outros. Ele tem segundas intenções. E aí um outro estudioso, esse já estadunidense, chamado Richard Hurt, ele vai dizer, então a solução é, a gente abandona essa ideia de verdade e a gente se contenta apenas com a interpretação da mesma. Cada um passa a ter a sua verdade. A verdade se torna algo relativo. Você tem a sua, eu tenho a minha. Se eu perguntar aqui, quem é o maior time do Brasil? A gente vai ter diversas respostas, né? Ainda que só exista um que seja o maior campeão, que é o Palmeiras. Mas, a partir da sua lógica e da sua verdade, você vai querer acreditar naquilo que está na sua cabeça e no seu coração. É a sua verdade. Não importa que quem tenha mais títulos seja um. Para você, o maior campeão é, às vezes, a Ponte Preta de Campinas, que nunca ganhou um título. Mas para você, ela é o maior time do Brasil. Por quê? Porque a verdade é relativa. É a interpretação. Cada um tem a sua. Agora, quando a gente fala desse momento que a gente vive, né, esse mundo contemporâneo, diferentes estudiosos, eles vão conceituar e trazer nomenclaturas diferentes, mas eles concordam dentro da mesma perspectiva, que existe um tripé, uma base que estrutura esse nosso mundo contemporâneo. E o primeiro deles é exatamente esse, o da pluralização ou do relativismo. Diferentes grupos possuem diferentes visões de mundo. Tudo é uma questão de perspectiva. A sua verdade, a minha verdade, como que eu enxergo. Mas outro pilar é o da privatização ou do individualismo. Toda decisão é uma questão do indivíduo. Não deve ser julgada ou questionada por ninguém. Tudo é uma questão de foro íntimo. Ainda no século XIX, o filósofo alemão Max Stirner,
escreveu um opúsculo, um pequeno livro intitulado O Único e a Sua Propriedade, onde ele estabeleceu ali aquilo que ficou conhecido como a dialética egoísta. Skinner dizia que no mundo existem dois tipos de pessoas: aquelas que são egoístas, sabem que são egoístas e fazem tudo para satisfazer o seu egoísmo, e aquelas que são egoístas e pensam que não são. No mundo, todo mundo é o grande egoísta. Mas Skinner não era um isolacionista, não achava que você devia viver sozinho. Ele achava que o outro era importante, porque ele podia ser o objeto do seu desejo ou o caminho para a sua satisfação. Essa visão individualista é o que estabelece esse foco no privado. Essa questão de foro íntimo, da minha decisão acima do coletivo, é algo que transcende, a partir desse momento, aquilo que era o normal, o status quo. E aí, mais uma vez, a gente vai entender algumas coisas. Eu tenho um livro escrito há uns 2 anos atrás, intitulado Por que Batizamos Nossos Filhos? E ali eu defendo alguns aspectos, além de apresentar a teologia da aliança, os desafios que nós temos como pais e igreja, algo que eu acredito que a dificuldade das pessoas no nosso tempo com o batismo infantil não é bíblico-teológica, ela é histórico-filosófica. Por quê? Porque geralmente quando vai vir à tona esse assunto, as dúvidas na cabeça das pessoas, elas não são de origem bíblico-teológicas. Geralmente são coisas, mas como é que eu vou tomar a decisão pelo meu filho? A decisão é do indivíduo. Quando ele crescer, ele decide se ele vai batizar. Aí eu falei assim, sem vergonha, mas o nome dele você escolheu, né? A escola que ele estudar, você escolheu, né? O time de futebol você também escolheu, porque lá em casa foi assim, né? O Gael, meu filho mais velho, eu cheguei para ele e falei assim, filho, você tem liberdade para escolher qualquer time para torcer, desde que seja o Palmeiras. E mais, se você quiser ainda assim torcer para um outro, você fique à vontade para torcer, mas também para escolher outra casa, porque aqui você só vai morar se você torcer para o Palmeiras. Ele tinha 4 anos quando nós tivemos essa conversa. Teve efeito, ele tem 15 e é feliz, né? Porque assim, nos últimos 10 anos ele só viu o título. Então, assim, a melhor decisão que ele não tomou por si próprio. Você consegue perceber que isso não faz sentido nenhum? Eu digo que ele vai tomar a decisão sobre algo que vai ter um impacto na vida dele, e isso não é da minha conta. Isso é completamente diferente da visão bíblica do primeiro século do Novo Testamento e também da Antiguidade, onde tudo era a partir de uma compreensão de coletividade. Quem que gosta de esporte aí? Quando que foi a Olimpíada na China, em Pequim? 2008 ou 2008? 2008, eu lembro que estava tendo Olimpíadas na China, e aí, assim como aconteceu esse ano, né, todo mundo ficava falando sobre a França e documentários sobre algumas coisas específicas da cultura francesa. Naquela época aconteceu a mesma coisa e tudo se falava sobre a China. Eu lembro que estava passando um documentário falando de um lugarejo lá na China, onde quando o jovem chegava a uma determinada idade e ele tinha que aprender um ofício, eles percebiam qual era a necessidade daquela comunidade, o que eles precisavam, alguém que pudesse construir as coisas, curar as pessoas, ensinar as pessoas, e ele ia aprender um ofício a partir das necessidades daquela comunidade. E alguém me disse assim, um amigo próximo disse, mas isso é um absurdo, né? Eu não tenho direito de escolha, né? Estão escolhendo para ele. Por que isso soa tão estranho para nós ocidentais do século 21? Porque nós vivemos essa privatização em um nível tão alto que a gente não consegue nunca imaginar que o coletivo esteja acima da minha vontade. Quando a gente vai plantar igreja e eu falo assim, eu não vou escolher, ou nós não podemos escolher o estilo musical e as músicas que nós vamos tocar pelo nosso gosto individual, eu já ouvi pessoas dizendo, então eu não quero ficar aqui, porque eu quero cantar aquilo que eu gosto. Por quê? Porque o privado para ele, o que é dele, o foco nele mesmo, no seu próprio umbigo, é acima do coletivo. Isso é complicado para a gente quando a gente pensa em uma comunidade cristã. Por quê? Porque o coletivo para a gente, o bem-estar da comunidade,
ele vem acima e à frente dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que a gente gosta mais. E aí a gente percebe que isso também é fruto de outro pilar, que é a secularização ou antropocentrismo, que traz então o ser humano como centro da referência de todas as coisas, um ser social buscando o seu desenvolvimento e o seu bem-estar. É por isso que nós, pastores, muitas vezes, quando nós vamos aconselhar uma pessoa que vai tomar uma decisão complicada, que vai trazer consequências catastróficas para ela e para todo mundo ao seu redor, e aí você questiona a pessoa sobre isso, se ela está certa disso que ela está fazendo, e ela responde: mas pastor, eu tenho o direito de ser feliz. Em nome do direito de ser feliz, o resto que se exploda. O que acontece? Ela está no centro. Agora, deixa eu instigar vocês. Se essas são as bases, olha que interessante. A pluralização, ela não diz pra gente que não existe uma verdade. Estamos vivendo em uma grande matrix, isso aqui é tudo uma grande mentira. Não. A verdade existe. Ela só é, quando eu falo ela só é, você isso. Ela só é relativizada, ela é colocada num cantinho. Ela não está no centro, ela está no cantinho. É a mesma coisa que a privatização faz com... Muito bem. O outro, ou seja, ele é importante, se ele for o objeto do meu desejo, é o caminho da satisfação. É a mesma coisa que a secularização faz com Deus. Deus não é colocado para fora, ele se torna o gênio da lâmpada. Na hora que a gente precisa, a gente esfrega, ele aparece e realiza os nossos desejos, não é verdade? Então as pessoas chegam para mim e dizem: pastor Rodrigo, o senhor lida com evangelização, como é que o senhor está lidando aí com esse crescimento do ateísmo científico nos nossos dias? Eu falo assim: que crescimento de ateísmo científico nos nossos dias? Porque o cara leu meia dúzia de páginas do livro do Richard Dawkins, você acha que ele é ateu? Nós nunca vivemos na história um momento onde as pessoas estão tão abertas à espiritualidade como elas estão no nosso tempo. Ela pode sim ter dificuldade com a instituição igreja, com os princípios do cristianismo, mas ela está aberta àquilo que é transcendente. A apologética mudou. Você não precisa provar para a pessoa que existe Deus uma perspectiva transcendental. Ela está aberta à espiritualidade, seja a espiritualidade dos cristais, seja a espiritualidade dos legumes. Eu não sei como que é isso aqui no Pará, mas lá na região de São Paulo, existe uma moda que é chá desintoxicante que vai clarear sua áurea. Então você vai ter uma áurea mais clara, porque você vai estar desintoxicado. Isso é o quê? É uma perspectiva transcendente. As pessoas, elas estão abertas a essa transcendentalidade, a esse mundo espiritual, né? É por isso que ela consegue, por exemplo, vir no culto aqui, né? Ou melhor, né? Ir numa missa no domingo pela manhã e assistir o seu culto reformado às 7 horas da noite. E depois, na segunda-feira, ela dá uma passadinha ali na sessão do descarrego, né, para um banho de sal que, né, ajuda. E na quarta-feira ela passa lá no centro espírita para pegar um passe para garantir que as coisas irão, né, sempre bem. E se não resolver tudo, sexta-feira tem um terreiro ali perto que dá para ela fazer um trabalho e aí quem sabe vai. Por quê? Existe essa coisa para ela da espiritualidade como uma série de gavetinhas, né, da vida que existem, e essa é mais uma delas. Agora, dentro dessa perspectiva, você fala: você está sendo exagerado aqui na igreja, a gente não tem pessoas que vão no centro de macumba. Mas talvez mesmo nós que tenhamos compromisso com a igreja, mas por conta de vivermos esse mundo contemporâneo que tem essas perspectivas, talvez tenhamos desenvolvido essa mesma ideia de uma vida departamentalizada. Essa você ganhou de mim. A gente olha para a vida e enxerga a vida como um monte de gavetinha, um monte de caixinha.
a espiritualidade, nosso relacionamento com Deus, é mais uma dessas gavetinhas. A gente pensa assim. Aí você tem aquela jovem que está na igreja. Ela está ali estudando a Bíblia, compartilha todos os vídeos do tio Nico, ela está dando aula na escola bíblica dominical. Só que aí ela vai começar a namorar. Aí ela começa a namorar com um cara tranqueira, que não acredita em nada do que ela acredita, mas está tudo bem. É a minha caixinha dos relacionamentos, eu estou cuidando da minha caixinha da espiritualidade. Ou você tem aquele jovem que está lá na igreja, servindo o tempo inteiro, ele serve na projeção, ele serve no som, ele serve na transmissão, ele carrega a cadeira, você já está falando assim, vou colocar o nome dele ali para ser candidato a diácono na próxima eleição. Só que quando chega de sexta-feira à noite em casa, para sábado, ele fica na frente do computador consumindo pornografia. Não tem problema, porque é o que eu estou fazendo no meu tempo de lazer, meu tempo livre. E no domingo ele sai da igreja e ele vai para a balada colocar em prática o que ele aprendeu nos filmes e não tem problema. É a minha caixinha do lazer. Mas isso não é só para a juventude não. Você tem, aquele senhor presbítero da igreja que leva tudo, muito a sério, e aí você vai, sem querer, pisa no banco da igreja, e ele fala assim, você está profanando o sacrossanto do Senhor, o lugar sagrado. Mas quando você chega durante a semana na empresa dele, ele está sonegando imposto, ele está pagando propina. Aí quando você vai questioná-lo, ele vai dizer assim, mas pastor, você tem que entender que o problema é o Brasil. É a minha caixinha dos negócios, não importa o que eu estou fazendo, eu estou cuidando da minha caixinha da espiritualidade. O problema aqui, nós estamos enxergando a vida nesse mundo, que é líquido, de uma maneira completamente departamentalizada. Como que a gente lida com isso? Os reformadores falavam da gente viver uma espiritualidade corandeu, uma vida diante da face de Deus, ou mais, nas palavras de Calvino, vivendo uma vida para a glória de Deus, de maneira que tudo aquilo que nós vamos fazer, todas as nossas opções, elas vêm de uma compreensão maior, de uma nova cosmovisão, de um jeito novo de enxergar o mundo, que é o nosso relacionamento com Deus, que influencia os nossos relacionamentos, que influencia o nosso lazer, que influencia os nossos negócios. Como que a gente lida com isso? Como que a gente faz com que as pessoas tenham essa compreensão, Eu falei ali sobre aquela frase do Eric Liddell no primeiro dia que eu estava falando com vocês na sexta-feira, Deus me fez veloz com um propósito, quando eu corro Deus sorri. Como que a gente ressignifica as coisas ao ponto da gente ter essa compreensão? Você lembra que eu disse para vocês, no primeiro ponto do caminhar para esse mundo contemporâneo, que uma das desestabilizações ali nessa mudança foi o fim das metanarrativas, essa ideia das verdades absolutas? E se nós sabemos disso, o que a gente faz? A gente retorna a uma metanarrativa, ou a metanarrativa, a grande história. Eu comecei na sexta-feira falando com vocês a respeito disso, que aquilo que nos define, a grande história que nos define, não é aquilo que nós temos de sucesso ou de fracasso, mas aquilo que foi feito por nós na cruz em Cristo Jesus. Retornarmos ao Evangelho, como disse o Randy Pope, é a solução para o nosso tempo e para a nossa evangelização. Como que uma igreja desenvolve, uma igreja cresce, como que uma igreja cumpre o seu papel? Eu tenho estado no ministério há quase 20 anos, tive a oportunidade de me envolver em 3 projetos de plantação de igreja, revitalização de uma igreja, e as pessoas olham para os números e dizem assim, pastor Rodrigo, o senhor sempre teve sucesso olhando para os números, qual é o pulo do gato? Eu falo, não tem pulo e não tem gato, tem leitão. Tem fidelidade ao Evangelho. Talvez a coisa seja um pouco mais simples do que a gente imagina, mas o comprometimento com a pregação do Evangelho, começando ao nosso próprio coração, é fundamental.
Eu começo os meus dias sempre da mesma maneira. Quando eu estou diante do espelho, escovando os dentes, eu olho para mim mesmo e digo: você não presta. A probabilidade de você estragar tudo hoje é muito grande. É isso que você é. Nem o que você tentar fazer de bom vai resolver. Mas, apesar de tudo isso, você foi amado por Deus em Cristo Jesus. Você foi feito nova criatura. Viva a partir dessa consciência. Viver uma vida a partir do Evangelho ressignifica todas as coisas, e viver um ministério em uma igreja local, à luz do Evangelho, faz toda a diferença. Porque, como eu disse no início, tudo que as pessoas precisam é o Evangelho. Então vamos lá, algumas diretrizes para a evangelização no nosso tempo, como ser relevante nesse contexto contemporâneo. Lembrando que as pessoas não estão abertas para essas afirmações absolutas, que elas não acreditam nas instituições, que elas buscam a solução nos relacionamentos afetivos, por isso a explosão das chamadas redes sociais, a tentativa de intercomunicação. Elas são mais distintas. O que isso significa? Elas têm um acesso mais direto à informação. Alguns estudos dizem que um adolescente de 15 anos nos nossos dias, que fica 6 meses com acesso à internet, ele tem acesso a um volume de informação que uma pessoa que viveu no final do século XIX para o início do século XX demorava 80 anos para obter. Volume de informação. Não estou falando de qualidade de informação, não, tá? Estou falando de volume. Eu lembro, você não precisa ir muito longe, quando eu era adolescente, eu morava lá na cidade de Campinas, já era uma cidade grande, mas quando eu precisava fazer um trabalho da escola, o meu caminho era o seguinte: eu ia à tarde na Biblioteca Pública Municipal, sentava lá e ficava a tarde inteira para poder receber um volume da Delta ou da BAS, pegava um verbete e gastava o resto da tarde copiando, né, um verbete que ia me dar ali 5 ou 8 linhas para responder aquele trabalho. O meu filho, que vai fazer 15 anos, quando ele precisa fazer algum trabalho e ele precisa pesquisar alguma coisa, ele digita no Google, instantaneamente ele tem 1 milhão de sites falando sobre aquilo. Se ele for um pouquinho mais espertinho, ele já joga no chat GPT lá, já sai até essa resposta. O que é isso? A gente tem mais acesso à informação. Então, não adianta você achar, e aí, né, como o Gui ontem falou para os pastores, né, chamando a atenção, eu vou fazer o mesmo. Pastores, não adianta você achar que dá para você pregar do mesmo jeito, picando fumo, como você fazia. Um dia eu estava na igreja, ainda quando eu estava em Itatiba, no projeto de revitalização, e eu fiz algum comentário de alguma expressão em grego, como eu fiz hoje aqui, e aí terminou, tinham 3, 4 jovens discutindo algumas coisas do grego, e eu falei assim: como assim? Eram jovens de 15 anos, 17 anos da igreja, nenhum deles tinha formação teológica, e aí eles falando comigo sobre aquilo, eu falei: mas como assim? Ah, não, pastor, porque a gente está fazendo curso de grego. Foi por isso que eu trouxe o Paulo On. Já que ele estava tendo influência nos meus meninos lá. Mas hoje você tem uma facilidade de que, assim, se você falar alguma besteira, o cara está ali instantaneamente, ele vai: mas é isso mesmo, pastor? Né? E ele vai ter acesso instantaneamente para chegar ao final e dizer: pastor, o senhor falou, está equivocado. Essa palavra aí não é isso, não. O significado é esse, não. As pessoas têm mais acesso à informação. Elas têm mais possibilidades. Então, o que isso gera? Isso gera em nós uma responsabilidade ainda maior. Antes, se você falasse alguma coisa, você não tinha como checar isso. Eu tenho dó dos meus alunos de prática de pregação no seminário, principalmente aqueles que cometem o erro que muitos cometem, de cair nas clássicas fake news. Eu tenho um aluno, um ano retrasado, pregando no seminário, ele vai fazer um comentário, e aí ele apresenta uma notícia e ele fala, eu achei aquilo meio estranho, eu imediatamente entrei e constatei em 30 segundos, com diversas provas, que aquela informação era mentirosa. E aí eu subi e falei: cara, complicado.
Você nem checou a informação. Agora, é um problema, porque quando você está falando de púlpito, as pessoas estão entendendo que você fala em nome de Deus. Olha a responsabilidade que nós pastores temos. As pessoas, elas são mais distintas. Então, essa comunicação exige excelência, criatividade, imagens, fazer com que as pessoas pensem melhor nisso. Elas buscam um relacionamento com o transcendente, pertencer a algo que vá além da transitoriedade das coisas, com o comunitário, pertencer ao grupo onde elas se sintam parte de uma parte maior. E se fala muito de legado, interpretar a sua história como algo que faça sentido na história humana. Como que a gente vive isso? Jesus nos ensina. Ir aonde as pessoas se encontram, Ele mesmo se encarnou e nos manda estarmos no mundo. Encarar as pessoas de maneira completa, um evangelho não apenas que faça sentido, ele precisa fazer sentido, a gente precisa estar preparado para dar a razão da nossa fé, conforme escreveu Pedro, esse é o grande mandato da apologética, mas que também seja sentido, seja percebido na nossa vida. As pessoas não vão comprar esse pacote simplesmente porque você tem muito conhecimento, mas se você não coloca em prática aquilo que você está dizendo. E confiarmos na ação do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Caminhando para o final, todas as vezes que eu falo sobre evangelização, igrejas locais assim, o pessoal diz assim: pastor, adorei a palestra, muito boa, muito boa. Esse negócio de evangelização é muito importante mesmo, né, pastor? Só não é para mim, meus dons são em outras áreas. De certa maneira isso faz sentido. Tem um missiólogo australiano chamado Michael Frost, que ele escreveu o seguinte: existem duas possibilidades. Aqueles que têm na evangelização um dom, apresentam o evangelho com clareza, estão sempre em busca de oportunidades. Você já deve ter conhecido pessoas assim, que tem uma facilidade para em 5 minutos conduzir uma conversa lá na fila do banco, do supermercado, do ponto de ônibus, para uma apresentação clara, genuína do evangelho. Mas aí ele diz: outros vivem uma vida de comunhão com Deus, testemunham em suas atitudes, se relacionam sabiamente com as pessoas e esperam perguntas para que possam responder graciosamente com o evangelho. Foi o que a gente ouviu ontem à tarde aqui com o reverendo Roberto. Uma vida que evoca perguntas. Por que você trata a sua esposa desse jeito, o seu marido desse jeito? Por que você cria os seus filhos dessa forma? Por que você posta nas redes sociais dessa maneira? Eu já tive que ter conversas muito indigestas com colegas pastores e dizer para eles, falar: cara, o seu comportamento nas redes sociais não é que ele não é um comportamento de pastor, ele não é um comportamento de discípulo de Jesus. Como que a gente vive então uma vida que evoca perguntas, cuja resposta é o evangelho, na perspectiva do Leslie Newbin? Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falo sobre essa coisa de evangelização e eu pergunto assim: e aí, como é que você evangeliza? Sabe qual que é a resposta mais comum? Eu convido para vir para a igreja. Ok, eu convido para vir para a igreja, porque aí o pastor vai e prega o evangelho. Por isso, pastores, olha a responsabilidade, viu? As pessoas estão acreditando que você vai pregar o evangelho. Tem muito pastor que não faz isso, tá? Agora, você já percebeu que às vezes você convida 10 pessoas para vir na igreja e 8 não respondem ao seu convite? Não, pastor, as 10 mesmo, eu convido, ninguém vem. E se a gente invertesse um pouquinho essa lógica? Se a gente mudasse um pouquinho essa ordem? Se em vez de começar convidando a pessoa para vir à igreja, você começasse conversando com Deus? Porque às vezes a gente fala muito, né, para as pessoas a respeito de Deus, sem sequer antes falar para Deus a respeito dessas pessoas. Você já fez a seguinte oração: Deus, quem são os seus eleitos que o Senhor quer alcançar por meio da minha vida? Você já fez essa oração? Sinceramente, você já fez essa oração? Existem eleitos de Deus próximos a você que Ele quer alcançar por meio da sua vida. Esse é o tipo de oração que a gente deveria fazer, ou começar a fazer. Deus, me dá entendimento, discernimento para saber quem são os seus eleitos que o Senhor quer alcançar por meio da minha vida. E tendo essa percepção, comece a orar.
falando para Deus a respeito dessas pessoas. E aí, o que você faz? Conecte-se com essa pessoa, se aproxime dela. Como que você cria essa conexão? A primeira coisa, estabeleça relacionamentos. Eu sempre tive, desde o início do meu ministério, já se vão lá quase 20 anos, junto com a minha esposa, uma prerrogativa de separar um dia de trabalho ministerial, onde a gente faz, sabe o quê? A gente janta com pessoas. A gente vai receber pessoas que ou estão chegando à nossa igreja, ou que a gente está evangelizando, para jantarem conosco em casa, ou a gente vai visitar essas pessoas, ou até mesmo a gente vai encontrar com essas pessoas em um restaurante. Por quê? Porque quando você toma uma refeição com alguém, isso aproxima. Você já percebeu isso? O simples fato de você sentar na mesa com alguém, ou lá depois da escola, você ficar ali na frente da lanchonete, da cantina da escola, comendo uma coxinha ao lado de outra pessoa, mas o simples fato de estar compartilhando uma refeição, isso aproxima pessoas, você estabelece relacionamentos. Quando você cria essa proximidade, sabe o que você vai fazer? Procure escutar mais, falar menos. Porque se tem uma coisa que a gente gosta de falar, eu gosto muito de falar, eu sou pastor, jornalista, né, comunicador, e a gente encontra por aí muitos cursos de comunicação, de oratória, aprenda a comunicar melhor. Você já encontrou em algum lugar aí algum curso de escutatória? Difícil, né? A gente não encontra ninguém dando curso de escutatória, ele não gosta disso, ele não gosta de ouvir. Mas se você, dentro desse processo, intencionalmente se dispor a escutar mais e falar menos, sabe o que você vai perceber? Você vai perceber que essas pessoas têm dores, anseios, angústias, e que talvez você possa ajudá-las. Você vai encontrar espaço para servir, para fazer para ela talvez alguma coisa que seja muito difícil para ela, que para você seja simples, ou para fazer algo que seja também muito complicado para você, mas você vai encontrar espaço para servir. Sabe o que isso vai gerar? Isso vai gerar os questionamentos, isso vai gerar perguntas, e ela vai querer saber algumas coisas. E o que você vai fazer? Agora você vai contar a sua história. Que história? A sua história à luz de uma grande história. Você lembra lá em Esdras, que a gente conversou sexta-feira, quando o povo é questionado, quem vocês são, o que vocês estão fazendo, e isso remete a uma grande história? A nossa história também, ela remete a uma grande história. A quê? A uma metanarrativa. Onde a coisa começou a desandar? Quando nós perdemos a metanarrativa. O que nós devemos resgatar? Metanarrativa. Grande história. A grande história da redenção. Deus criou todas as coisas de maneira maravilhosa e perfeita. Mas o ser humano virou as costas para Deus, buscando autonomia, querendo se tornar a sua própria divindade, mergulhou no caos, na dor, no sofrimento, na morte. Se via incapaz de encontrar um caminho de volta pelas suas próprias forças, mas por amor, graça e misericórdia, Deus entra na história, na pessoa de Jesus, para nos trazer de volta para um relacionamento com Ele, experimentar o melhor desse relacionamento. Ele mesmo quita as dívidas que nós tínhamos pela nossa rebelião. Ele agora nos concede um ministério, o ministério da reconciliação, porque por meio de Cristo Ele está reconciliando consigo o mundo, e Ele nos confia essa mensagem para que a gente possa viver e transbordar do Evangelho com atitudes e palavras, e ter agora os nossos olhos fitos na esperança da eternidade, porque quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, Jesus estará diante de nós e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Essa é a história da minha vida, atrelada, inclusive, eu posso contar para vocês com inúmeros detalhes, de como eu estava distante dessa compreensão, apesar de ter sido criado na igreja, mas como o Espírito Santo abriu os meus olhos e como isso tem ressignificado toda a minha trajetória. Conte a sua história, atrelada à grande história. E aí, sabe o que você vai fazer? Aí você convida para vir para a igreja. Porque a pessoa vai ficar no mínimo curiosa para conhecer esse espaço onde Deus tem te transformado e te conduzido à maturidade. Porque ela está vendo evidências de coisas diferentes na sua vida, e ela quer experimentar isso também. Aí você convida para vir à igreja. Você consegue perceber como essa simples inversão pode fazer com que as pessoas se interessem com aquilo que você está as convidando para experimentar? A gente possa
ter um pouquinho de percepção a respeito do nosso mundo contemporâneo, sermos assertivos, entender que tudo que as pessoas precisam é o Evangelho, nós possamos fazer tudo para a glória de Deus, que a grande história da redenção seja aquilo a nos mover e seja aquilo que nós vamos transbordar aonde Deus nos colocar. Deus abençoe todos vocês. Queria fazer uma oração antes da gente encerrar esse tempo, agradecendo mais uma vez pelo carinho de todos vocês, a disposição em nos ouvir todos esses dias aqui. Eu sei que esse negócio de congresso, conferência é sempre complicado, né? Porque você fica ouvindo um monte de gente o tempo inteiro, a gente fica cansado. Então eu queria agradecer o carinho de vocês, a hospitalidade de vocês, mais uma vez, né, em nome da APECOM, falar da nossa alegria de estar aqui. Espero que a gente possa estar mais vezes. Eu falo diretamente aos conselhos e pastores. Nós estamos à disposição de vocês com tudo aquilo que nós fazemos, com o nosso conteúdo lá, seja o conteúdo impresso que a gente pode enviar para vocês, para que vocês possam usar na evangelização, como bíblias, panfletos e outras coisas, seja nessa área da comunicação, com o site que você pode fazer hoje de uma maneira muito fácil ligada à IPB, seja com os materiais que a gente tem na área de comunicação, que têm sido produzidos lá no nosso estúdio com muita alegria e excelência pelo Guilherme, que vocês conheceram, coordenando essa área. Então a gente tem rádio, a gente tem programas que passam no YouTube para todas as idades, de todos os jeitos, tudo isso para poder servir a nossa igreja de maneira mais efetiva, e a APECOM está aqui para isso. Costumo dizer que o nosso papel é servir. Acho que foi a Lúlia que me fez uma pergunta ontem, falou assim, qual que é o arroba da APECOM, qual que é a APECOM, ela não tem site da APECOM, ela não tem arroba no Instagram da APECOM, como outros órgãos da igreja têm, porque qual que é o papel da APECOM? É servir a igreja nacional. O arroba da APECOM é IPB Oficial, é o que a gente cuida. O site da APECOM é o ipb.org.br, é esse que a gente cuida. Por quê? O que é o nosso papel? É cuidar da Igreja Presbiteriana do Brasil da melhor maneira possível nessas áreas da comunicação, da evangelização, servindo os nossos órgãos missionários, como o PMC, como a PMT, como a JMN, os nossos seminários, as nossas forças de integração, todas elas, servir a nossa igreja com muita alegria. A gente tem experimentado um grande desafio com os desenvolvimentos tecnológicos, ainda está muito distante daquilo que eu sonho, mas a gente tem percebido um grande desenvolvimento ao longo dos últimos anos, e que Deus continue derramando sobre nós graça e misericórdia para executarmos esse trabalho. Se eu pudesse, antes de ir embora, fazer um único pedido para vocês, continuem orando por nós, orem pelos nossos ministérios, né? Está constantemente fora, assim, viajando, o que acontece comigo, com o Guilherme, com o Robson, com o reverendo Roberto também, é sempre muito complicado, porque isso faz com que a gente tenha que fazer uma série de escolhas, de decisões e renúncias, não só da nossa parte, mas da parte de nossas famílias, uma complexidade muito grande da responsabilidade dessas coisas, e aquilo que nos sustenta, antes de tudo, é a graça e a misericórdia de Deus, mas também isso se dá por meio da oração dos irmãos. Então, se você puder dar um presente para todos nós, ore pelos nossos ministérios, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, que nós possamos, de fato, com excelência, fazer tudo para a glória de Deus, para que nós possamos fazer em cada detalhe daquilo que executamos, o Senhor sorrir, tá bom? Eu queria orar nesse momento por cada um de vocês. Deus eterno, obrigado por esse tempo especial aqui, desde sexta-feira, onde nós temos sido desafiados pela Tua Palavra a vivermos e transbordarmos do Evangelho de Jesus, que faz nova todas as coisas. Que o Senhor continue derramando graça, ó Pai, sobre essa igreja e todas as igrejas aqui do Sínodo no estado do Pará. Que o Senhor faça brotar aqui uma semente de verdadeiro avivamento, de uma igreja centrada no Evangelho, que experimente os frutos disso, pessoas chegando, sendo transformadas, impactadas, porque tudo que elas precisam é do Evangelho. Que o Evangelho seja o elemento central, que não exista nenhuma briga, picuinha ou preferência impedindo, se tornando pedra de tropeço, ó Pai, mas que a compreensão do Evangelho, as verdades a respeito de Jesus possam ser aquilo que guia a visão de cada uma dessas igrejas, desses presbitérios e desses sim. Que o Senhor capacite pastores, conselhos, líderes,
em cada ministério, em cada área, no louvor, na SAF, na UPA, na UPH, na UNP, departamento infantil, que tudo que for feito, seja feito à luz do Evangelho, para a honra e glória do seu nome. Nós possamos experimentar aqui um crescimento verdadeiro, integral, sincero, que culmina com pessoas sendo impactadas e transformadas. Nós possamos viver, enxergar e experimentar isso para a glória do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Pastor Bruno, obrigado.